E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Agradeço por vocês estarem aqui presentes na aula. É muito importante a participação de vocês. E o tema da nossa aula de hoje é sobre a deriva continental e as placas tectônicas. Nós vamos entender o que é deriva continental e o que é placa tectônica. De onde que veio essas teorias? Então, vou mostrar duas teorias aqui para vocês. Vou apresentar duas teorias para vocês. Vou pedir para vocês refletirem sobre o tema. Ok? Tranquilo? Quero iniciar aqui falando sobre a teoria da deriva continental. Mas, professor, o que é essa deriva continental? Onde surgiu? Quem teve essa ideia? Certo? Uma pessoa chamada Alfred Wegener, um alemão, ele era geólogo, meteorologista, que estudava os processos meteorológicos do tempo e do clima. Também geólogo, começou a estudar o planeta Terra, em detalhes, principalmente em questão dos solos, certo? Alfred, deixa eu pegar o canetão aqui, ó. Alfred criou essa teoria e ele disse, através de seus estudos, ele vai mostrar algumas informações que afirmam que, segundo a sua ideia, segundo a sua informação, que ele produziu, o que ele falou é verdade. Ele vai dizer que na qual ele afirmou, olha só, ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes. Ou seja, segundo Alfred, há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes eram juntos. Todos os continentes que nós conhecemos hoje eram juntos. Não havia vários continentes como nós conhecemos hoje, como a Europa, como a África, América, Ásia, Oceania, Antártica. Então não havia essa separação, era tudo junto, era um continente só. Ou seja, havia uma única massa continental. E ele chamou essa massa continental de Pangeia. Ele chamou esse único continente, essa única massa continental de Pangeia. E também havia um único oceano, que ele chamou de Pantalassa. Então essa foi a teoria que ele afirmou, que há 200 milhões de anos atrás não existia separação entre os continentes. Havia somente um continente que ele chamou de Pangeia e um único oceano que ele chamava de Pantalassa. Mas o que levou à divisão desses continentes? Nós vamos entender na aula de hoje. Seguindo aqui, depois ele disse que ele percebeu que com o passar dos anos, não de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000, 2000, 3000, 10 mil anos, não. Depois de milhões de anos, houve uma fragmentação. Ou seja, aquela grande massa, a única grande massa, a Pangeia, começou a se fragmentar, ou seja, a se separar, a se dividir. Então, aquele megacontinente, que era a Pangeia, formou 2 megacontinentes, que ele chamou de Laurásia e Gondwana, ou Gondwana, como alguns falam, E a partir daí, os continentes foram se desenvolvendo e se adequando às configurações atuais. E a partir desse momento que houve essa divisão, formando 2 continentes, a partir desse momento, os continentes foram se movimentando, se alterando, se dividindo até a configuração atual. Mas aí pessoal, como que os continentes começam a se movimentar por aí? Será que o nosso planeta é vivo? Claro, o nosso planeta é vivo e nós vamos entender o porquê é isso. Por que houve essa movimentação, essa fragmentação? Seguindo aqui, quero mostrar para vocês. Aqui eu coloquei um GIF que mostra que com o passar dos milhões, isso não acontece do dia para a noite, nem em milhares de anos, é milhões de anos, dos milhões de anos, os continentes foram se movimentando, se fragmentando até a configuração atual. Claro que nesse GIF aqui fica bem rápido, Aqui fica bem rápido. Aqui nós temos outro GIF que mostra ele se separando. E eu quero destacar aqui uma informação muito importante. Eu peço que vocês acompanhem comigo no texto. O texto ele vai dizer que o ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que na sua essência, que lá no seu início, que na sua base inicial, significa o quê? Movimentação dos
continentes. Ou seja, para Alfred, a deriva continental basicamente é o quê? Movimentação dos continentes. Ou ainda, placas que se movem, né? É a constatação de que a Terra não é estática, não é parada. O nosso planeta não estava parado. E a Terra, a gente pode dizer que é um instrumento vivo, está lá se movimentando. A Terra se movimenta. Ela não gira somente em torno do Sol ou em torno de si mesma, como a gente conhece no processo de rotação e translação. Ela também, internamente, ela é um instrumento vivo que está se movimentando internamente, né, embaixo dos nossos pés. Onde nós estamos pisando agora, onde vocês estão aí nesse momento, está se movimentando. Mas como o nosso planeta é tão grande, a gente acaba não sentindo, não percebendo. Então Alfred, né, que é o sobrenome dele, percebeu que a costa da África possuía contorno que se encaixava na costa da América do Sul. O que ele percebeu? Olha só, ele percebeu que a teoria dele era verdadeira, que ele estava certo na sua teoria, quando ele viu que parte do Brasil aqui, ó, da costa brasileira, se encaixava onde hoje é a África. Olha lá, ó. Se juntasse a África com o Brasil, com a América do Sul hoje, perdão, ou o Brasil, né, se juntasse hoje ali, ó, ia se encaixar perfeitamente, o que mostra que há milhões de anos atrás era tudo junto, era tudo a mesma coisa. E ele se separou. Como se fosse um quebra-cabeça que se separou. Aqui alguns argumentos que ele utilizou para comprovar a sua tese. Olha só, um dos argumentos dele, de Alfred, ele encontrou semelhanças entre fósseis existentes em diversos continentes, ou seja, muitos fósseis que ele encontrou lá na África, ele encontrou na América do Sul, encontrou na América do Norte, ele encontrou na Europa. Então, assim, isso mostra que antigamente, há milhões de anos atrás, quando era só a Pangeia, esses animais transitavam por ali. E quando a Pangeia se separou, né, formando dois grandes supercontinentes, megacontinentes, né, Eurásia e Gondwana, esses animais foram separados, mas ele percebeu que as espécies estavam bem distribuídas. Então, ele encontrou semelhanças entre várias fósseis de espécies de seres espalhados pelo mundo. Porque quando houve a separação, né, para ter a configuração atual dos continentes, como que as espécies iriam passar de um continente para o outro? Sendo que existe uma grande massa de água que são os oceanos, né? Ele percebeu também a existência de fósseis de plantas e de animais terrestres em continentes separados. Uma espécie que tem lá na África também ele encontrou na América, ou na Europa, ou na Ásia. O elefante que está lá na África também tem na Ásia, né? Em relação à espécie. Então ele percebeu que isso é resultado de que há milhões de anos atrás era um continente só. Ele vai dizer também, separados por milhares de quilômetros, de oceano, levava a crer que, na altura que esses seres existiram na Terra, os continentes onde apareceram os fósseis estavam unidos. Certo? Ele também vai dizer que os estratos rochosos existentes na África eram idênticos àqueles encontrados no Brasil, ou seja, muitas rochas que inicialmente eles encontravam só na África, eles começaram a encontrar no Brasil, por exemplo. Isso mostra que antigamente era junto, e com a separação, né, essas rochas foram encontradas na África, foram encontradas no Brasil, porque existem algumas espécies de plantas, de animais, de solo, de rochas que é encontrado só em determinado lugar. Mas, né, se você separa um lugar, você vai ter dois lugares com a mesma rocha. Vamos supor aqui, temos, né, vamos supor que a minha mão aqui, deixa eu ligar a câmera para eu ver, a minha mão aqui tem um tipo de rocha. Se eu separo a minha mão, vai ter duas mãos, né, vai ter minha mão separada, mas com rocha nas duas mãos. Foi assim que Alfred refletiu, pensou e afirmou em relação à deriva dos continentes.
E agora, o que consiste a teoria das placas tectônicas? Nós vimos a deriva continental. Agora vamos falar para vocês sobre as placas tectônicas. E Alfred, ainda lá em 1913, ele apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos atrás as massas de terra formavam um único supercontinente chamado de Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a teoria das placas tectônicas. Então, após Alfred produzir, criar, e mostrar a teoria da deriva continental, um pouquinho mais à frente, ele trouxe a teoria das placas tectônicas, que uma liga a outra, uma complementa a outra, uma auxilia a outra, ou auxiliou a outra. Lembrando que, segundo Alfred, os continentes ainda continuam movimentando. Existem alguns estudos que vai dizer que os continentes, atualmente, ele se movimenta ali 2 centímetros ao ano. Então, talvez daqui a milhões de anos, provavelmente, a configuração dos continentes vai ser totalmente diferente, da qual nós conhecemos hoje. Então, ele vai dizer o seguinte, o nosso planeta ele não é estático. Ele é um instrumento vivo, ele está se movimentando por baixo do Sol. Porque conforme o nosso planeta, quando o nosso planeta surgiu, ele era uma grande bola de fogo que foi se esfriando com o passar dos anos. Só que ele não se esfriou totalmente, ele ainda está em processo de resfriamento. Internamente do nosso planeta, internamente do nosso planeta, ele é muito quente, muito calor, ele ainda está pegando fogo, porque está em processo de resfriamento, isso vai levar milhões e milhões de anos. E esse processo de resfriamento produziu o que nós chamamos de placas tectônicas, que é o quê? Grandes blocos rochosos semirrígidos, ou seja, eles não são totalmente rígidos, totalmente duros, e são maleáveis, que compõem o quê? A crosta terrestre, a parte superior do planeta, a crosta terrestre, a parte de cima. A Terra divide-se em 14 principais placas, ou seja, o nosso planeta é dividido em 14 principais placas. Vamos pensar num ovo. Um ovo que você cozinhou ele, aí você tem que tirar a casca do ovo para comer, o que está dentro. Vamos supor que você bateu a colher assim para trincar a casca, e a casca ficou cheia de rachadinho. É assim que é o nosso planeta. Ele é cheio de trincadinho, e a casca são as placas. E o que está lá dentro, se você pegasse no ovo depois de tudo trincado, se você pegar assim, dar uma apertada, você vai ver que é maleável a casquinha, porque está bem trincadinho. E é assim que é o nosso planeta. A parte de cima ali, são as placas tectônicas. O que seria a casca do ovo são as placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, ou seja, ela está se movimentando agora, ela não para de se movimentar, mas ela está se movimentando de forma lenta. Como ela é muito grande, como são placas imensas, gigantescas, a gente não sente ela, não sente, porque é muito grande, podendo aproximar-se ou se afastar umas das outras, porém as placas elas têm movimentos diferentes, nós identificamos 3 movimentos, que vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos o que nós chamamos das placas tectônicas, no total, como eu falei, são 14. Aqui nós temos as placas, uma placa aqui um pouquinho menor, aqui é a placa mais conhecida por nós, aqui que é a placa sul-americana. O Brasil está aqui, quase no meio da placa. E entre essas placas nós temos o que nós chamamos de fenda, que é esse divisor aqui, entre uma placa a outra. Nessa região ocorrem muitos abalos sísmicos, que são os terremotos, o surgimento de vulcões. Por quê? Porque ela está em constante movimento. Então pode ocorrer num momento assim, de 2 placas se chocarem de uma forma tão violenta, tão forte, que pode gerar um terremoto naquela região. A teoria das placas tectônicas, segundo o texto, parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo do oceano. Lembrando que abaixo dessa placa há o quê? Há um magma. O que seria esse magma? É uma rocha derretida. Essa rocha derretida ela é como se fosse uma gelatina. E essa placa de cima, assim, ela fica em cima daquela rocha se movimentando, como se fosse se mexendo assim a placa. Bem devagarzinho.
né, por causa dessa rocha derretida, porque o nosso planeta ainda está em combustão, está quente ainda, está em processo de resfriamento. Então o que a gente percebe aqui, ó, o texto vai mostrar que essas placas movimentam-se. Olha o que vocês estão vendo ali, ó, no texto. Movimenta-se sobre o magma, essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Então vem uma força do interior da Terra que faz essas placas se movimentarem sobre o magma, essa rocha derretida. A superfície terrestre não é uma placa imóvel, ou seja, a superfície da nossa terrestre, o que nós estamos pisando aqui, ela não é imóvel, ela está se movimentando, certo? Então a gente vê aqui, né, a força que vem de dentro da Terra, a força que vem de dentro da Terra, que faz as placas se movimentarem. Então, de vez em quando uma placa se encosta na outra aqui, pode gerar um abalo sísmico, um terremoto, né? Dependendo da força que vem do interior da Terra, pode fazer surgir um vulcão, e sempre vai acontecer próximo das fendas. Né? Claro, um terremoto pode acontecer em qualquer lugar. Aqui onde eu estou, por exemplo, pode surgir um terremoto, mas em grande intensidade, em grande força, surge ali nessas fendas, né, de placas tectônicas divisórias. Ó, por que se movem as placas? Né? Pensa-se que há correntes, né, de convecção, é um processo chamado de correntes de convecção, né, que fazem movimentar as placas. Então há um fenômeno que é chamado de correntes de convecção, que faz com que abaixo do solo, né, há uma força que fica se movimentando, muitas vezes de forma circular ou impulsionado para cima. E essa força faz com que as placas se movimentem, né? As placas se movimentem, façam surgir montanhas, morros, surgimento de vulcões. Então a pressão interna dentro do planeta é muito grande. Aqui, ó, nós temos novamente as principais placas tectônicas e a forma como elas se movimentam. Por exemplo, nós temos aqui a placa sul-americana. Essa placa sul-americana se movimenta da seguinte forma, ela movimenta nesse sentido aqui, ó, como vocês estão vendo na setinha. Já a placa de Nazca, ó, como que ela se movimenta, ó, nesse outro sentido aqui, ó. Então a gente percebe que as duas placas elas se chocam nessa região aqui da fenda, ó. Essa região aqui é o que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, que é um grande conjunto de montanhas. Quando essas placas se encostam, porque elas estão se movimentando o tempo todo, ela pega o solo ali da fenda e suspende ele, joga para cima. Faz surgir a montanha, né? Faz surgir grandes vulcões também, provoca terremotos dependendo do impacto. Então nós temos aqui, ó, cada placa tem um movimento diferente. E muitos estudiosos tentaram entender, será que existe mesmo essas placas? Porque não era possível ver, não era possível, muitas vezes em regiões muito profundas, não tinha como chegar lá embaixo. E através de alguns estudos e algumas tecnologias, descobriu aqui nós temos o Brasil, nós temos a África, aqui é o Oceano Atlântico, descobriu-se uma enorme fenda de onde emergiam lavas incandescentes, rapidamente resfriadas e solidificadas pela água, né, a água do oceano. Então eles acharam uma grande fenda ali, né, que é no divisor, né, de duas placas. Só que eles conseguiram achar uma placa muito visível, na onde um país europeu chamado Islândia, aqui ó, Islândia, e essa fenda ela passava bem no meio da Islândia, cortava a Islândia no meio, ó. Então é possível em algumas regiões você mergulhar e conhecer as duas placas. Tem pessoas que mergulham só para ficar com os braços assim nas duas placas e dizer que está em dois lugares ao mesmo tempo, em duas placas tectônicas ao mesmo tempo. Claro que essas placas elas se movimentam, né? E eles acham que daqui talvez a 50 mil anos vai ser impossível encostar as duas mãos, né? Porque ela já está se movimentando de uma forma até um pouco mais rápida. E o país, daqui a alguns milhares de anos, ele vai ser dividido. Vai ser duas Islândias, porque a placa é bem no meio do país, está dividindo o país ao meio. Aqui, ó, os tipos de movimentos, né? Nós temos os movimentos que nós chamamos de movimentos divergentes, onde uma placa movimenta ao contrário, olhem as setinhas. Temos os convergentes, que é o movimento de encontro, considerando que uma entra para baixo, uma passa por cima. E temos os transformantes,
como se fossem raspando umas nas outras. E com isso, esses movimentos tectônicos são responsáveis pelo surgimento de fendas. Esse aqui é a fenda da Islândia, ó. Aqui os mergulhadores aqui, ó. Formação do relevo. Um exemplo, como eu falei agora há pouco, da Cordilheira dos Andes, o surgimento do vulcanismo, terremotos e tsunamis, que é resultado dos terremotos. Quando abalo sísmico, quando o terremoto acontece no oceano, nos mares, quando duas placas se chocam assim no mar, levanta uma grande quantidade de água que forma uma onda gigantesca. E ela leva muito tempo para acabar. Se é próximo de uma cidade, de uma região ali, pode devastar. Isso aqui foi no Japão, alguns anos atrás. Ó, no Japão. E quero deixar algumas informações finais, né? Muitas dessas ocorrências geológicas ocorrem em bordas da placa. Então, acontecem, esses fenômenos sempre acontecem em bordas de placa. Aqui nós temos um, aqui nos Estados Unidos, né? Eles falam que essa aqui é a falha de San Andreas. Então, é uma fenda de placa tectônica também visível lá, né? Olha essas bordas destrutivas, né? Uma placa mergulha debaixo da outra. Então, tem placa que mergulha debaixo da outra. Ó, bordas construtivas. Uma placa se afasta uma da outra. Então, aqui a gente consegue ver o movimento dessas placas. E finalizamos por aqui. Mostrei as duas informações para vocês, certo? As duas teorias. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores. Estamos aqui para ajudar vocês, ok? Não fiquem em dúvidas. E até a próxima.